Olá pessoal, tudo bem? Seguindo aqui a nossa série Sprint Final AB42, entramos aqui na nossa 13ª dica. Hoje falaremos de um tema afeto ao processo civil, especificamente falaremos dos embargos de declaração, que é um recurso, certo, no âmbito do processo civil. Primeiro ponto, os embargos de declaração eles também existem no processo penal, no processo de trabalho, mas a gente vai se ater especificamente ao CPC, nessa dica de hoje. Os embargos de declaração, ele é um tipo de recurso que serve para você, digamos assim, melhorar a decisão. É um tipo de recurso que volta a isso, ou seja, em face de qualquer decisão, seja interlocutória, seja sentença, seja monocrática, seja acórdão, cabe embargo de declaração. Então, assim, o que nós temos de entender? Os embargos de declaração, eles cabem numa circunstância de uma decisão contraditória, numa decisão que não está clara, certo? Obscura, ou então se tem ali algum erro material. É justamente para a gente tentar trazer essas correções, esses esclarecimentos. É por isso que, inclusive, uma nomenclatura que vocês têm que pegar aqui, já pegando até aqui no próprio CPC, a gente tem a previsão do 1022 ao 1026. Os embargos de declaração, ele é chamado de recurso horizontal. E além de recurso horizontal, ele também é chamado de recurso de fundamentação vinculada. Só para explicar isso para vocês. Primeiro, por que é recurso horizontal? Vamos pensar na lógica. Quando eu tenho lá uma sentença que eu apelo, aquela apelação vai para onde? Por exemplo, a sentença no primeiro grau, a apelação vai para o segundo grau, para o tribunal. Então a gente tem uma relação aqui de verticalidade na apelação. Nos embargos de declaração, não. Por exemplo, o juiz aqui prolatou uma sentença. Quando é um embargo de declaração, é o próprio magistrado que prolatou a sentença que vai analisar os meus embargos de declaração e julgá-los, inclusive. Então perceba que por isso que fala em recurso horizontal, entende? Porque é para o próprio magistrado que prolatou a decisão, na mesma instância em que a decisão foi prolatada. Não há essa relação de verticalidade, de subir para uma instância superior. Da mesma forma, se for, por exemplo, uma decisão monocrática de um relator dentro do tribunal, quando eu oponho o embargo de declaração, é a própria pessoa que ali, o próprio órgão fracionário que prolatou a decisão, ou o próprio relator, que vai analisá-lo e julgá-lo. Por isso que é recurso horizontal. E fundamentação vinculada, porque como a gente vai ver, ele cabe em situações específicas, de contradição, obscuridade, necessidade de esclarecimento ou erro material. Então a fundamentação é vinculada. Quando eu vou ali opor um embargo de declaração, a fundamentação ela já é vinculada. Entende? Então assim, vamos entender as previsões legais, certo? Entender as previsões legais e a partir disso a gente vai fazer uma questão ao final. Então, primeiro ponto, como eu disse, artigo 1022. Cabe embargo de declaração contra qualquer decisão judicial para. Primeiro ponto, qualquer decisão judicial. Então, contra decisão interlocutória, sentença, monocrática, acórdão, contra qualquer decisão judicial. Para, buscando o quê? Esclarecer uma obscuridade, ou seja, a decisão é obscura. Quero esclarecer. Ou então eliminar uma contradição. A decisão é contraditória. Ou então a decisão é omissa. Então eu fiz uma alegação de um determinado pedido, e o magistrado, quando decidiu, não avaliou aquele pedido específico. Entende? Então, assim, para omissão. Ou então erro material. Ou então para corrigir erro material. Por exemplo, um exemplo aqui de contradição. Esses dias aqui recebi uma sentença em um caso específico que o juiz lá trouxe os fatos, o relatório básico. Na fundamentação, quando chega ao final do tópico de fundamentação, ele fala assim o seguinte, que estaria concedendo os danos morais no seu aspecto pedagógico e punitivo no valor de R$1.000 para cada autor, em razão do não pagamento do seguro. Só que a ação que eu dei entrada foi um desconto na previdência, entendeu? Não tinha nada a ver com seguro e é um autor só. Aí depois no dispositivo ele fala que concede para o autor danos morais no valor de R$2.000. Perceba que tem uma contradição interna. Por mais que o dispositivo ele prevaleça nesse sentido, o dispositivo da sentença, há uma contradição. Então se eu quiser, por exemplo, opor embargo de declaração nesse contexto, para que o juiz esclareça e corrija essa contradição da sentença, é possível. Entendeu? Aqui ele traz hipóteses, por exemplo, que é considerado uma omissão,
Então, assim, o que é considerado uma omissão? Por exemplo, se você se deixar de se manifestar sobre uma tese firmada em julgamento de casos repetitivos, o IAC, aplicável ao caso sob julgamento. Então, assim, gente, ó, omissão, de forma geral, por exemplo, fiz um pedido X, o juiz não analisou. Não é que ele tem que conceder o pedido. Por exemplo, eu pedi danos morais. Se ele vem na sentença e fundamenta e depois ele nega os danos morais, perceba, não há uma omissão. Não há omissão nesse sentido. Não é no sentido de ter que conceder o pedido, mas é de ter de pelo menos analisar o pedido, ainda que seja para negar, desde que fundamente, certo? Aqui ele só está, na verdade, duas hipóteses que serão consideradas omissões. Então, aqui se tese de casos repetitivos ou de IAC, que são precedentes vinculantes, se você deixa de aplicar também, será considerada omissão. Mas aqui, ó, sabendo do cabimento, por isso que agora entendemos porque os embargos eles são chamados de recurso de fundamentação vinculada, porque tem que ser aqui, ó, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, certo? Sabendo disso, qual o prazo para oposição de embargos? Prazo de 5 dias. E aqui, gente, no contexto do CPC, todos os outros recursos, apelação, agravo de instrumento, agravo interno, recurso especial, recurso extraordinário, recurso ordinário no âmbito do processo civil, todos os outros, embargos de divergência, prazo de 15 dias. Os embargos de declaração, 5 dias. Então a gente tem que ter cuidado com isso aqui. 5 dias, certo? Então vai ser como? Lembra que eu falei? Petição dirigida ao juiz, à própria pessoa que decidiu. Indicando o quê? Erro, obscuridade, contradição ou omissão. Então aqui, ó, tem que indicar a fundamentação. Por isso que eu disse que fundamentação vinculada. Então, prazo de 5 dias, indicando a fundamentação específica, certo? E uma questão importante, os embargos de declaração, eles não se sujeitam a preparo. Então, aquela regra específica que a gente tem que pagar um determinado valor para poder recorrer, sob pena de não ter o recurso recebido, ter o recurso considerado deserto, no caso dos embargos de declaração, eles não se sujeitam a preparo. Então, olha, cuidado com as observações, o prazo é diferente e também não se sujeita a preparo, além de que a fundamentação é vinculada. Certo? Então aqui, só para nós termos cuidado com isso. O parágrafo primeiro, ele não é importante para a gente nesse momento, depois é só dizendo que o 229 se aplica aos embargos, mas depois vocês analisem o 229, que é uma questão já específica. Aqui, ó, o parágrafo segundo. O juiz intimará o embargado para, querendo, ou seja, o embargante, quem opôs os embargos. Embargado, outro polo da ação, para se manifestar no prazo de 5 dias. Então, veja, aqui é uma questão até lógica. Se eu tenho 5 dias para opor os embargos, a outra pessoa terá 5 dias para se manifestar sobre os embargos. Agora, um ponto que vocês têm que entender. A qualquer momento, em qualquer circunstância que forem opostos embargos de declaração, a outra parte ela tem que ser intimada para se manifestar? Não. Perceba o final desse parágrafo segundo. Ó. O juiz intimará o embargado para querendo manifestar-se no prazo de 5 dias, certo? Sobre os embargos opostos. Caso seu eventual acolhimento possa modificar a decisão embargada. Modificar substancialmente. Entendeu? Modificar de maneira substancial. Se for um mero embargo de declaração para corrigir um erro material, por exemplo, um erro material que não modifica substancialmente a decisão, não precisa intimar outra parte para que ela se manifeste. É quando o acolhimento dos embargos tiver o condão ali de modificar a decisão embargada. Aí, neste caso, se o acolhimento tiver esse condão de modificar a decisão embargada, eu tenho que intimar outra parte para se manifestar. Certo? Tenha cuidado com esse parágrafo segundo também, que ele é importante. O 1024, ele só vai trazer o prazo em que o juiz julgará esses embargos, que é de 5 dias. Isso aqui, gente, é o que nós vamos chamar de prazo impróprio. Por que um prazo impróprio? Se o juiz perder esse prazo, acontece alguma coisa? Na prática, não. Por isso que prazo impróprio. Que a perda desse prazo aqui pelo magistrado não gera nenhum tipo de consequência. Por isso que é um prazo impróprio. Existe aqui uma série de observações, de formalidades, que depois vocês podem dar uma olhadinha com calma, certo? Mas aqui o que a gente tem que se ater de fato é ao caput, certo? E um ponto bem importante. O 1026 é muito importante, que nós vamos olhar com calma. Mas aqui, ó, o 1025. O que é isso aqui? Vamos lê-lo aqui com calma. Consideram-se incluídos nos acórdãos os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, desde que, se o Tribunal Superior
considerar existente erro, omissão, contradição ou obscuridade. Isso é o que nós vamos chamar o seguinte de pré-questionamento ficto. O que é o pré-questionamento ficto? Quando a gente pensa no contexto de RESP, recurso especial para o STJ, e recurso extraordinário para o STF, a gente só pode levar a esses dois tribunais, por meio desses dois recursos, matérias que já foram discutidas na primeira e na segunda instância. Ou seja, já houve um pré-questionamento daquela matéria, certo? O que o parágrafo 1º aqui o que o 1025 está trazendo é o seguinte. Vamos supor o seguinte contexto. Eu entrei com a ação no primeiro grau, direto no tribunal, ação originária. E aí lá a Câmara Civil, digamos, julgou. E um dos pedidos específicos que eu fiz, ela não se manifestou em relação a um daqueles pedidos. Aí eu vou e oponho o embargo de declaração. Justamente trazendo esse contexto, de que houve uma omissão. E mesmo assim, a Câmara vai e fala que não houve omissão, que já se manifestou sobre aquilo. Perceba que na prática, aquela matéria, faticamente, ela não foi pré-questionada, porque ela não foi analisada. Você está entendendo? Pré-questionada no sentido de que eu aleguei e o judiciário se manifestou sobre aquilo. Na prática ela não foi pré-questionada, porque no entender dos magistrados do tribunal, não houve uma omissão. O que o 25 está falando é o seguinte, ó, esse embargo, certo? Essa matéria suscitada nesse embargo, consideram-se incluídos no acórdão, para fins de pré-questionamento. Para quando chegar lá no Tribunal Superior, quando eles forem analisar, falar, não, mas peraí, essa matéria aqui ela não foi pré-questionada, porque não foi alegada, por exemplo. Mas aí quando pega os embargos e fala, não, ele de fato tentou questionar essa questão aqui, ele tentou trazer essa questão, o tribunal é que, de forma errada, não analisou. Entendeu? Então, para fins de pré-questionamento, se você traz aqui os embargos, e esses embargos, como eu falei, são inadmitidos ou rejeitados, se esses embargos aqui, inadmitidos ou rejeitados, que no caso aqui o tribunal rejeitou esses embargos, aquela matéria ventilada será considerada pré-questionada, que aqui é o que a gente vai chamar de pré-questionamento ficto. Mas, se o Tribunal Superior, seja STF ou STJ, considerar existente o erro, omissão, contradição ou obscuridade. Então veja, o Tribunal de Segundo Grau não considerou a omissão, certo? Quando você joga isso para o Tribunal Superior, se ele analisa e fala, não, de fato, houve uma omissão, aquela matéria vinculada ali nos embargos de declaração, será considerada incluída no acórdão para fins de pré-questionamento. Ou seja, o que é que isso na prática revela? Que o recurso especial, o recurso extraordinário vai ser admitido, porque de fato a matéria foi pré-questionada, ainda que de forma ficta. Essa aqui é a ideia do pré-questionamento ficto. E aqui, gente, o 1026 talvez seja o que mais cai o que mais aparece de informação em relação aos embargos de declaração, certo? E ele tem muito decorebinha, então a prova gosta disso. 1026. Ó, os embargos de declaração, primeiro, eles não possuem efeito suspensivo. O efeito dos embargos de declaração é um efeito interruptivo. Então, os embargos de declaração, eles interrompem o prazo para interposição de recurso. O que é que isso significa? Por exemplo, tem lá a sentença. Vocês sabem que no processo civil da sentença cabe uma apelação no prazo de 15 dias, certo? Aí vamos supor que já tinha iniciado meu prazo para apelar. Tinham lá 3 dias de contato do prazo. Eu vou e nesse terceiro dia apresento ali, oponho um ED, embargo de declaração. Esses embargos de declaração terão que ser analisados, certo? O que é que vai acontecer? Durante esse período em que os embargos de declaração estão sendo analisados, o prazo de recurso, ou seja, nesse caso aqui o prazo de apelação, ele tá interrompido. E o que é que significa isso na prática? Interrupção. Que depois que os embargos forem analisados e julgados, eu tenho o meu prazo de volta, ou seja, os meus 15 dias de volta. Eu zero o prazo, entendeu? Diferente da suspensão, porque se fosse uma suspensão do prazo de recurso, o que aconteceria? Esses 3 dias, aí ok, opus os embargos, suspende o prazo, depois que julguei os embargos, volta a contar a partir do 4º dia, entendeu? Ou seja, esses 3 dias contam. No caso da interrupção, esses 3 primeiros dias aqui, eles são
ignorados. A gente volta a contar do zero. Certo? E outra informação, esse aqui, ó, quando diz que não tem efeito suspensivo, quer dizer que quando eu oponho o embargo de declaração, ele não suspende a decisão. Ele não tem o condão de suspender a decisão. Isso de forma automática. Certo? Obviamente, que é o que a gente chama de efeito suspensivo op lege, que é quando a própria lei já disse que aquele recurso tem efeito suspensivo automático. Mas, como o parágrafo primeiro vai trazer essa possibilidade de você requerer esse efeito suspensivo, certo? Que é o chamado efeito suspensivo op iudice. Então, o próprio magistrado vai conceder aquele efeito suspensivo na prática, se você demonstrar probabilidade de provimento do recurso ou relevante à fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. Então, não tem um efeito suspensivo automático, mas você pode buscar esse efeito na prática, certo? Demonstrando esses dois requisitos. E como eu falei para vocês, os parágrafos 2º, 3º e 4º, eles vão trazer o quê? Qual a ideia? Lembra que eu disse que quando a gente opõe embargo de declaração, há uma interrupção do prazo recursal. Acaba que, na prática, muitas pessoas acabam utilizando os embargos de declaração como um meio meramente protelatório. Por exemplo, eu vou usar os embargos aqui só para ficar, não tenho nenhuma fundamentação, certo? Só para que eu possa ter mais tempo para analisar o processo e depois interpor o recurso. Só que é justamente a lei, sabendo disso, os legisladores sabendo disso, traz que ideia, ó, se for manifestamente protelatório, os embargos de declaração, o juiz ou tribunal, em uma decisão fundamentada, vai condenar o embargante a pagar ao embargado uma multa não excedente a 2% sobre o valor atualizado da causa. Então, se é manifestamente protelatório, o embargante vai pagar, veja, cuidado com isso aqui, o embargante ele paga uma multa ao embargado, não é ao judiciário, é uma multa à outra parte, que não excedente a 2%, ou seja, de até 2%. Então, embargo de declaração, manifestamente protelatório, multa de até 2% do valor da causa. Certo? Agora o parágrafo 3º vai trazer o seguinte: se eu reiterar embargo de declaração manifestamente protelatório, ou seja, opus o primeiro embargo de declaração protelatório, multa de 2%. Depois eu vou no mesmo processo, eu oponho mais um ED, que também é manifestamente protelatório. A multa ela será elevada até 10% sobre o valor atualizado da causa. Então, no primeiro ED manifestamente protelatório, multa de 2%. Na reiteração desses embargos manifestamente protelatórios, a multa ela é elevada até 10% sobre o valor atualizado da causa. Certo? Até 10%. E, além dessa multa de 10%, quando você reitera o embargo manifestamente protelatório, além disso, a interposição de algum outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa. Então, na primeira hipótese, não. Quando é o primeiro, 2%, multa de 2%. Quando eu reitero o embargo de declaração protelatório, além de a multa poder ser de até 10%, eventual recurso a ser interposto fica condicionado ao pagamento dessa multa, à exceção da Fazenda Pública ou do beneficiário da Justiça Gratuita, que vão recolher essa multa só ao final. Então, aqui, para ficar claro, primeiro ED, manifestamente protelatório, multa de 2%, só isso. Reiterei no mesmo processo um embargo de declaração manifestamente protelatório, multa de 10%, de até 10% do valor da causa. Outro recurso fica condicionado ao pagamento dessa multa, certo? Agora lembre o seguinte, em relação a essa questão do recurso ficar condicionado ao pagamento da multa, isso eu não aplico para a Fazenda Pública ou beneficiário da gratuidade de justiça. Quer dizer que a Fazenda Pública ou beneficiário da gratuidade da justiça não vai precisar pagar essa multa? Não, eles pagam. Só que eles vão pagar ao final. Agora, se for uma pessoa, por exemplo, que não tem gratuidade de justiça, o que é que ele tem que fazer? Ele vai juntar, comprovar o pagamento quando for interpor outro recurso, porque é uma condição para a interposição de outro recurso. Agora, a Fazenda Pública e o beneficiário da gratuidade de justiça vão recolher ao final. Só um detalhe. Você vai falar, Judas, mas beneficiário de gratuidade não paga nada. Gratuidade de justiça é um benefício que vai nos conceder a isenção de custas processuais. Quando vocês forem lá no artigo 98 do CPC, ele é muito claro no sentido de que a gratuidade de justiça ela não alcança multas processuais, penalidades processuais. Entende? Até porque faz todo sentido, porque senão a pessoa iria se valer sob esse manto da gratuidade de justiça para ficar atrapalhando o processo.
entende? Para ficar agindo com má fé. Então aqui, ó, para esses dois parágrafos são muito importantes que falam da multa. E aqui, ó, não serão admitidos novos embargos de declaração se os dois anteriores houverem sido considerados protelatórios. Então vamos aqui. Só para resumir. Primeiro protelatório, multa de 2%. Reiterei, embargo protelatório. Reiterei, embargo protelatório. Multa de 10%. Recurso condicionado ao pagamento da multa. Certo? E quando eu reitero esse embargo declaratório, ou seja, quer dizer que se eu reiterei o embargo manifestamente protelatório, quer dizer que os dois últimos foram protelatórios. Logo, eu não admito mais embargo de declaração dentro daquele processo. Se os dois últimos, os dois anteriores, houverem sido considerados protelatórios. Qual é o meu medo aqui, nesse parágrafo 4, para vocês terem cuidado? Porque aqui, ó, os dois anteriores. Então, vamos supor, teve aqui o primeiro embargo de declaração. O segundo, embargo de declaração. O terceiro, o quarto. Veja, 4 embargos de declaração, a depender do contexto do processo, é possível. Vamos supor, para a gente só entender esse parágrafo 4, porque é o seguinte, vamos supor, o primeiro, ele foi protelatório. Então, tá aqui, ó, o primeiro protelatório. O que é que a gente vai fazer? Multa de 2%, certo? Multa de 2%. O segundo, ele não foi protelatório. O segundo foi certinho. O terceiro, protelatório. Ou seja, você reiterou um embargo manifestamente protelatório. Certo? Você reiterou um embargo manifestamente protelatório. A multa vai ser elevada ao 10%. Agora uma multa de 10%. Aí você me diz, Judas, mas peraí, então agora eu já tenho 2 embargos dentro do processo que são protelatórios. Então esse quarto embargo aqui, ele não deveria ser conhecido, porque não é mais admitido, ele não deveria ser admitido. Mas veja, ó a interpretação da legislação. Não serão admitidos novos embargos de declaração se os dois anteriores, quais são? Eu tô pegando aqui, ó, a referência do quarto ED. Os dois anteriores a ele são os quais? O 2 e o 3. Entendeu? Os dois anteriores não são protelatórios, só o 3 o é. Então a gente tem que interpretar muito bem isso aqui, certo? Para não confundir. E por fim, uma última observação em relação aos embargos de declaração, para ficar bem completinho aqui, as nossas observações. Depois vocês dêem uma olhadinha no artigo 12 do CPC. O artigo 12 vai trazer que regra, que contexto o artigo 12 nos traz. É a questão da ordem cronológica, de você ter que obedecer a ordem cronológica nos processos. Então, assim, eu tenho que julgar os processos, analisar os processos, movimentar os processos a partir da ordem cronológica, entendeu? De recebimento, a partir da ordem cronológica que eles vão entrando dentro, que eles vão chegando ao judiciário. Porém, os embargos de declaração, quando vocês pegam o artigo 12, ele traz lá alguns tipos de ação, alguns tipos de recurso, que não se sujeitam a essa ordem cronológica, ou seja, é como se fosse prioritário. Os embargos de declaração é uma dessas exceções. Então, eles não se sujeitam a essa ordem cronológica do artigo 12, certo? Só para a gente finalizar aqui, gente, essa dica. Então, a gente fez todo um resumo aqui, toda uma análise, na verdade, dos artigos do CPC. A gente vai fazer uma questão aplicada aqui pela FGV, na OAB, no ano 2023, para a gente poder fixar esse conteúdo. Então, aqui, ó. Intimado do acórdão proferido pela Câmara Civil do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, que desproveu seu recurso de apelação, Diego opôs embargos de declaração, alegando que o acórdão teria deixado de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de IAC. Lembra, a gente viu isso aqui, ó. Se o acórdão deixa de se manifestar sobre julgamento de IAC, isso é considerado uma omissão. Certo? Isso é uma omissão. E lembra que a omissão é um dos fundamentos possíveis de serem alegados nos embargos. Certo? Então aqui, vamos lá. Nos embargos de declaração, Diego também alegou o quê? Além dessa questão da omissão, ele alegou, para fins de pré-questionamento, que o acórdão teria se omitido a respeito de determinado dispositivo de lei federal, para fins de pré-questionamento. Lembra aquilo que nós trabalhamos? O artigo 1025? Ele disse, vocês deixaram de trabalhar determinado dispositivo de lei federal. Por que ele faz isso? Porque depois, se ele quiser eventualmente propor lá, interpor um RESP, se aquele artigo específico de lei federal que ele quer trazer, dizendo que foi violado aquele artigo para justificar o cabimento do RESP, se ele não foi pré-questionado,
se ele não foi pré-questionado, o STJ não vai admitir o recurso. Entende? Então ele pega no ED, traz esse dispositivo específico justamente para fim de pré-questionamento. Em paralelo, antes do julgamento dos embargos de declaração, José, aqui é a outra parte do processo, entenda, ó. Em paralelo, antes do julgamento dos embargos, José, apelado, ou seja, a outra parte do processo, interpõe recurso especial, alegando aqui violação do artigo 85, parágrafo 11, que fala ali sobre honorários, dizendo que o Tribunal de Justiça não fixou honorários de sucumbência recursais no acórdão que julgou a apelação de Diego. Entenda, vamos pensar no contexto. Teve uma decisão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Diego, uma das partes, opôs embargos de declaração. Certo? Alegando duas situações, uma omissão, certo? E trazendo também a ideia ali de pré-questionamento. Em paralelo, José fez o quê? Apelado antes do julgamento dos embargos. Então, os embargos estavam lá para ser julgados ainda. Lembra que eu falei, né, que os embargos ficam lá, os prazos de recurso eles ficam interrompidos. Óbvio, se eu quiser interpor o recurso, eu posso? Posso, mas não está contando o prazo. O que é que José fez? Ele interpôs recurso especial. A partir desse contexto, diante dessa situação hipotética, ele vai te pedir a afirmativa correta. Aí a gente vai julgar item por item para saber o que está certo, o que está errado e o que vem a ser nosso gabarito. Letra A. Diego, que foi quem opôs aqui embargo de declaração, não poderia ter fundamentado seus embargos de declaração na ausência de manifestação, pelo órgão que julgou a apelação, acerca de tese firmada em sede de incidente de assunção de competência aplicável ao caso, pois os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cabível apenas nas hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Aí você vai me dizer, Judas, está certo. Você disse desde o início que é fundamentação vinculada e são essas quatro hipóteses, realmente. Mas aqui, ó, não poderia, por que está errado? Porque, de fato, deixar de aplicar tese de IAC ou então tese repetitiva do STJ, do STF, é uma omissão. O próprio artigo 1022 vai trazer isso aqui, ó, quando a gente vê. Ó, omissão, considera-se omissa a decisão que deixar de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos, ou então em incidente de assunção de competência, que é o IAC, aplicável ao caso sob julgamento. Certo? Então aqui a letra A está errada por isso, porque nesse caso é possível sim, porque deixar de aplicar a tese firmada no IAC é sim uma omissão. Letra B. Ainda que os embargos de declaração opostos por Diego venham a ser rejeitados ou não alteram a conclusão do julgamento anterior da Câmara Civil do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, o recurso especial interposto por José somente será processado se for por ele ratificado, após apreciação. Tá errado, gente. Eu vou explicar para vocês. Porque é o seguinte, o que é que ele está dizendo? Lembra que teve o embargo de declaração e depois teve aqui o recurso especial, o RESP? Só que o RESP ele foi interposto antes do julgamento dos embargos de declaração. Aí ele está dizendo o seguinte, ó, independentemente do resultado do ED, dos embargos de declaração, esse RESP, ele depois só vai ser processado se for ratificado pela parte. E tá errado. O que é que o código nos diz? Veja, ele interpôs recurso especial contra ali o acórdão. Se os embargos de declaração opostos pela outra parte não modificar em nada a decisão, o recurso especial não precisa ser modificado, porque a decisão não foi modificada. Agora, se os embargos de declaração modificarem a decisão, perceba que o recurso especial que ele interpôs foi contra a decisão original. Só que aí os embargos de declaração, a partir do julgamento dos embargos de declaração, houve uma modificação da decisão original. Então, a parte vai ser intimada para que, se quiser, fazer uma correção no seu recurso, ou fazer algum acréscimo. Entendeu? Porque aquela nova disposição da decisão não estava presente antes do julgamento dos embargos. Então aqui, ó, quando ele diz, ainda que os embargos de declaração opostos por Diego venham a ser rejeitados ou não alterem a conclusão do julgamento anterior, o recurso especial somente será processado se for por ele ratificado? Não. Na verdade, só vai precisar dessa ratificação, dessa modificação, se a decisão for modificada. No caso de os embargos serem rejeitados ou não alterarem a conclusão do julgamento, não precisa de ratificação do recurso especial. Letra C. Os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo. Sim, como regra de fato não possuem. Nós vimos isso lá.
mas interrompem o prazo para a interposição de outros recursos. Sim, sim. De modo que Diego ainda poderá interpor recurso especial contra o acórdão após o julgamento do ED, se for o caso. Perfeitamente. Lembra aquilo que eu disse? O acórdão foi publicado. Em tese, você tem 15 dias para recurso especial, para interpor recurso especial. Quando você opõe o ED, o prazo de recurso especial ele foi interrompido. Depois que o ED é julgado, aí você vai ter os 15 dias novamente, por isso que é a interrupção do prazo, você vai ter os 15 dias para poder interpor recurso especial. Só vamos entender por que está errada a letra D. Caso sejam desprovidos os embargos de declaração opostos por Diego, não será considerado como incluído no acórdão o dispositivo legal por ele invocado nos embargos de declaração, para fins de pré-questionamento, ainda que o Tribunal Superior posteriormente considere existente a omissão. Não, gente, nós vimos isso aqui no 1025. Do CPC. Se ele traz isso, essa omissão, aí o tribunal diz que não existe omissão, ele falou sobre um dispositivo de lei federal. O tribunal fala, não existe essa omissão. Se o Tribunal Superior falar, não, essa omissão de fato existia, o Tribunal de Segundo Grau ele errou. Então, a gente vai ter a ideia aqui do pré-questionamento ficto. Então, vai sim será considerado incluído no acórdão para fins de pré-questionamento. Pré-questionamento ficto. Certo, gente? Então é isso, a nossa resposta de fato à letra C a partir dos dispositivos legais que nós vimos. Espero que vocês tenham gostado. Espero que tenha feito sentido para vocês. Peço que se inscrevam no canal, ative o sininho de notificação para poder receber todos os vídeos assim que forem postados. E qualquer dúvida pode deixar nos comentários que eu estarei respondendo. Um grande abraço a todos. Tchau, tchau.